Olá, meu nome é Ingrid, sou estudante no curso de Química do IFPE Campus Vitória. Faço parte do PIBIC com orientação da professora doutora Magalhães Lira e irei apresentar a pesquisa fruto do programa denominada de Abordagens da Sequência de Ensino Investigativa SEI e o Ensino Tradicional nas Aulas de Química. O presente trabalho traz uma análise comparativa dos resultados obtidos por meio das abordagens do ensino tradicional e a sequência de ensino investigativa nas aulas de Química, a fim de entender como os dois métodos influenciam no processo de aprendizagem dos estudantes, bem como corroboram para torná-los ativos nesse processo. As novas propostas curriculares para o ensino de ciências têm direcionado as práticas docentes para a formação de indivíduos críticos conscientes e que saibam refletir sobre suas ações. Assim, o ensino, bem como a sociedade, necessitam de profissionais que busquem novas metodologias para o ensino de ciências, priorizando o desenvolvimento do processo formativo crítico dos alunos. Diante disso, é necessário que a postura do professor seja de mediar explicações científicas, de maneira que os estudantes consigam refletir sobre elas e sejam capazes de elaborar soluções para as problematizações em sala de aula. Além do como ensinar, faz-se necessário também abordar a questão daquilo que se deve ensinar. Surge então a temática do conteúdo. No enfoque tradicional, o mesmo já vem pré-determinado pelo programa da escola, sem que se questione a sua natureza ou o seu sentido. Já na perspectiva da SEI, o papel do professor será então o de desafiar, estimular e ajudar os estudantes na construção de uma relação com o objeto de aprendizagem, que em algum nível atenda à necessidade dos mesmos, auxiliando-os a tomar consciência das necessidades socialmente existentes numa formação do conhecimento científico. Através dessa sequência, acreditamos que pode-se ampliar e melhorar as abordagens do conteúdo da química no ensino médio. Os professores são conscientes de que não existe uma estratégia de ensino perfeita, mas, por meio da utilização de procedimentos metodológicos diversificados que aguçem os diferentes sentidos e que coloquem o sujeito da aprendizagem em contato direto com o objeto de estudo, podem auxiliar a promover a construção do conhecimento. As dificuldades existentes no ensino dos conteúdos abstratos da química são do conhecimento cotidiano dos professores. Além de serem áreas de natureza interdisciplinar, ou seja, envolve tanto química, biologia, física e outras disciplinas, os estudantes precisam interconectar um conhecimento de conceitos e vocábulos entre disciplinas, reações e estruturas. Segundo o Martinet, em 2016, a principal queixa dos estudantes é a complexidade dos conteúdos apresentados e a carência quase que completa desses em seus cotidianos, ou seja, a carência de entender a aplicabilidade desses conteúdos e, portanto, a falta de prática. Isso impede a assimilação e torna falho o processo de ensino-aprendizagem. Uma sugestão de melhoria desse cenário é a introdução de novos recursos na metodologia de ensino em sala de aula. A metodologia investigativa, denominada de SEI, proposta por Carvalho em 2013, baseia o aprendizado pela problematização ou situações-problema, transferindo o protagonismo dessa construção principalmente para o estudante, levando em consideração, sobretudo, a discussão das hipóteses, suas testagens e, caso necessário, novas tentativas de socialização dos dados. As etapas dessa investigação se dão através de propor um problema, onde o problema precisa estar ligado ao conteúdo e próximo à realidade do estudante. A leitura de texto e sistematização do conteúdo do conhecimento, ou seja, ao propor um problema, será iniciada uma conversa entre estudante e professor. Neste debate, é mais usada uma linguagem informal, utilizando de conhecimentos prévios já formados pelos estudantes. As atividades que levam à contextualização social do conhecimento e ao aprofundamento do conteúdo, podendo ser muitos os tipos de contextualizações, desde a usar o cotidiano dos estudantes ou algo mais elaborado, mas sempre trazendo alfabetização científica. E, por fim, a atividade de avaliação ou aplicação, finalizando a SEI. Esta avaliação não deve ser elaborada com o intuito de dar nota, mas sim de avaliar se os estudantes estão ou não compreendendo. Neste trabalho, analisamos as potencialidades de uma sequência de ensino investigativa SEI para o ensino de Química por meio de uma pesquisa de campo em cunho qualitativo, desenvolvida com um grupo de estudantes do primeiro ano do ensino médio, sendo especificamente duas turmas, A e B. Ambas possuíam um quantitativo de 30 a 35 estudantes.
A desenvoltura do trabalho ocorreu por meio da contribuição da professora responsável por ministrar a disciplina de Química em uma escola localizada no município de Vitória de Santo Antão, que passou a ser ENEM no ano de 2021 e atende às séries do ensino médio e EJA. Atualmente, o novo modelo de ensino está sendo aplicado apenas nos terceiros anos e sendo inserido gradativamente nos segundos anos em 2023. A previsão é que, a partir de 2024, passe a contemplar as turmas do primeiro ano. O problema investigado pelos alunos durante a SEI partiu de uma situação-problema do contexto real. As atividades da SEI foram propostas a partir do levantamento das concepções prévias dos estudantes acerca do tema abordado e possibilitaram, posteriormente, a análise dos conceitos construídos por meio da sequência nas aulas, nas etapas vivenciadas pelo grupo de estudantes, e sendo intercalado ao ensino tradicional entre as duas turmas avaliadas. Para as nossas intervenções, seguimos o conteúdo programático da ementa escolar. Assim, trabalhamos os diversos conteúdos da química, como pH, modelos atômicos, tabela periódica, entre outros, sempre intercalando as turmas entre os dois métodos de ensino, a SEI e o tradicional. Exemplo: se em uma turma abordávamos o conteúdo de tabela periódica por meio da SEI, na outra também se trabalhava o conteúdo de tabela periódica, porém utilizando o ensino tradicional. Assim, poderíamos fazer um comparativo dos resultados dos dois métodos. A coleta do material para responder os questionamentos expostos nesse trabalho foi realizada de forma contínua, fazendo-se registros das observações realizadas durante as aulas regidas pelo professor responsável, bem como as intervenções realizadas por nós. Assim, foram feitos registros escritos, gravações de áudio, com transcrições e o principal recurso que se deu pela análise das respostas das atividades descritas acima, realizada com os estudantes. Para as intervenções realizadas por meio do método da SEI, utilizamos o seguinte planejamento: a avaliação diagnóstica, o início da SEI, a sistematização do conhecimento, contextualização e aprofundamento do conteúdo e a atividade de avaliação e ou aplicação. Para o ensino tradicional, fizemos o uso da aula expositiva por meio de slides em PowerPoint e, ao final, realizamos uma atividade via Google Formulário, com questões dissertativas das atividades. Essas atividades foram as mesmas, tanto para os estudantes que tiveram a abordagem por meio da SEI, quanto para os estudantes que tiveram a abordagem por meio do ensino tradicional. Diante da análise dos dados obtidos por meio das intervenções através dos dois métodos e as atividades via Google Formulário, pôde-se perceber grande diferença não só nas respostas das resoluções das atividades, mas também na postura dos estudantes em sala, diante dos métodos. Percebe-se que, por meio da SEI, eles se mostraram bem mais dispostos a interagir e participar ativamente das aulas, já que, por não receberem um depósito de conteúdo, é despertado um sentimento de curiosidade. Isso os faz buscar respostas, criando um maior diálogo e interação entre professor e estudante em sala, além de que o conhecimento passa a ser algo aprendido e não decorado. O que se pode perceber claramente na aplicação do ensino tradicional, onde, além de criar uma distância entre professor e estudante, pouco nota-se interesse dos estudantes para o que se estava sendo abordado, que muitas vezes chegavam a pegar no sono em sala. Também observa-se nas respostas das atividades algo robotizado, onde provavelmente a resolução da atividade foi feita através de um copia e cola, e não por meio de um estudo diante do que ele aprendeu em sala. Vejamos um exemplo de um recorte da atividade de tabela periódica, onde na questão se pedia para fazer um breve resumo sobre a utilização da tabela periódica e sua importância. Por meio deste recorte, fica claro que o estudante que teve a abordagem através do ensino tradicional não se preocupou em elaborar uma resposta ou dar profundidade às informações. É uma resposta enrijecida, muito provavelmente retirada de algum livro ou busca rápida pela internet, o que se faz totalmente oposto na resposta do aluno X, onde ele traz um contexto histórico acerca do tema, busca dar importância à utilização da tabela periódica no seu cotidiano, fundamentando todas as informações expostas. Por fim, nesta pesquisa, explicitaram-se as diferenças fundamentais existentes entre os chamados ensino tradicional e a sequência de ensino investigativo, na esfera do ensino médio. Uma comparação entre alguns elementos da estrutura básica de ambas as didáticas, tais como o papel do professor e do estudante, o método do ensino,
conteúdo ministrado e os objetivos a serem alcançados. Possibilitou a realização desse empreendimento. Os resultados mostraram que as atividades de cunho investigativo contribuem para a participação do estudante de forma ativa e reflexiva de situações cotidianas acerca do conhecimento científico, destacando que um ambiente através do método investigativo aplicado em sala de aula possibilita ampliar a discussão dos conteúdos abordados para além da vivência do espaço em sala de aula. Obrigada a todos pela atenção, espero que tenham gostado do trabalho.